Olá, meu nome é Maristela Carvalho da Costa, eu sou nefrologista e intensivista e vou abordar com vocês nos próximos 30 minutos aspectos renais da Covid-19, que é uma situação tão importante a ser discutida no momento. Bom, para começar, só para deixar claro os objetivos da aula, eu delineei 3 aspectos. O primeiro é discutir os possíveis mecanismos envolvidos na injúria renal aguda, na Covid-19, abordar quais seriam as estratégias terapêuticas da IRA, principalmente a IRA na sua expressão mais grave, que é a IRA dialítica, obviamente sempre pontuando a disponibilidade de recursos materiais e humanos de cada serviço. Em relação a um outro cenário, que é do paciente portador de doença renal crônica dialítica, estratégias que levem à mitigação dos riscos envolvendo tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde nesse tratamento ambulatorial. Em relação à injúria renal aguda, 2 aspectos principais que nós vamos discutir, que seriam o mecanismo citopático do SARS-CoV-2 e a IRA na UTI decorrente de Covid-19, alguns aspectos práticos. Em relação à injúria renal aguda, nós todos sabemos que essa situação da Covid-19 é uma situação extremamente dinâmica. O que eu vou apresentar a vocês é relacionado às informações disponíveis até o momento e são informações que mudam a cada instante. Isso a gente até pode já perceber quando nós vamos olhar os números da incidência da injúria renal aguda. Então aqui nós temos que esses números variam de 0,5% a 25%, ou seja, um amplo número, uma incidência extremamente variável de trabalho para trabalho. E quando eu pesquiso em relação à injúria renal aguda dialítica, essa também apresenta números bastante distantes, variando de 9% a 23%, mas com alguns relatos de casos já falando em cifras em torno de 50%. E quais seriam os mecanismos relacionados que justifiquem essa injúria renal aguda? Eu classifiquei didaticamente em 2 grandes grupos. O primeiro são mecanismos relacionados ao agente, ao SARS-CoV-2. E o segundo grupo, os mecanismos relacionados ao tratamento de suporte que esse paciente necessita. Em relação ao agente, o que nós temos disponível de conhecimento até o momento? Nós temos que a infecção viral pode causar uma lesão renal direta. Isso nós vamos discutir a respeito de necrose tubular aguda, presença de hematúria, de proteinúria, de trombos à biópsia renal. Nós temos mecanismos também relacionados ao agente, mas que são decorrentes da famosa tempestade de mediadores inflamatórios que caracteriza a Covid-19. E nesse cenário dessa tempestade de mediadores inflamatórios, nós vamos discutir a respeito do conceito de crosstalk dos órgãos. E por fim, mecanismos relacionados ao tratamento, principalmente nos casos mais graves, onde os pacientes precisam de ventilação mecânica e em situações mais graves, onde PIPs elevadas são necessárias com comprometimento de retorno venoso. E também o aspecto de manejo da volemia. Nós sabemos que esses pacientes necessitam de um balanço hídrico mais próximo do 0 e eventualmente até mais negativo, mas o manejo adequado dessa volemia pode ser um desafio. Rapidamente em relação ao que se conhece de fisiopatologia até o momento. O que os estudos mostram? Que o vírus, o SARS-CoV-2, para poder entrar na célula, ele se liga a uma proteína que está na membrana da célula e essa proteína é uma forma da enzima conversora de angiotensina, a ACE2. Quando o vírus se liga a esse receptor, ele consegue entrar na célula, usar todo o maquinário da célula para poder levar à replicação viral. Isso já é interessante porque se eu sei qual é o meu primeiro receptor,
a pergunta que vem é: onde eu tenho expressão desses receptores? E aqui nós temos um trabalho bem interessante que obviamente foi publicado esse ano, em fevereiro, onde os autores avaliaram 2 bancos públicos de tecidos humanos e foram determinar a expressão dessa enzima, a ACE2, nesses diversos tecidos. E olha só que interessante, nos 2 bancos nós vemos que a expressão em rins é uma expressão bem importante, inclusive maior do que a expressão nos pulmões. Um outro tecido que expressa de forma importante essa proteína são as células intestinais. Então, tendo este conceito em mente, nós vamos poder analisar de maneira mais crítica alguns trabalhos. Esse trabalho, ele é o fruto de uma análise retrospectiva no período de 17 de janeiro a 3 de março, onde foram avaliados 85 pacientes e o material de autópsia de 6 pacientes. O que os autores encontraram? Encontraram necrose tubular aguda em 27% desses pacientes. No material histológico que foi possível recuperar, a necrose tubular aguda foi a principal expressão histológica, além também da presença, que a gente pode olhar aqui, de um infiltrado linfocitário. É importante saber que existe um viés pelo material, é um material de autópsia, mas já chama atenção o fato dessa necrose tubular aguda, do tecido ter sido poupado, o glomérulo estar poupado. Nós temos aqui um glomérulo esclerosado, mas ele não representa o principal. Aqui nós temos glomérulos normais e o que chama a atenção realmente é a alteração das células tubulares, a necrose tubular aguda. O que se viu também de maneira bem interessante nesse trabalho é que ao se avaliar por imunistoquímica a expressão do vírus, a expressão antigênica do vírus, o que os autores obtiveram? A expressão desses vírus nas células tubulares renais, mostrando uma infecção direta do vírus no tecido renal. Esse outro trabalho também mostra o comprometimento renal. Ele representa um estudo retrospectivo no período de 6 de janeiro até 21 de fevereiro, onde foram alocados 193 pacientes com diagnóstico de pneumonia por Covid-19, e esses pacientes foram comparados a outros 28 pacientes que eram portadores de outras pneumonias. E olha só quais foram os resultados bem interessantes. A admissão, 59% desses pacientes apresentavam proteinúria, número bastante expressivo, e 44% apresentaram hematúria. E ao se fazer uma regressão univariada em relação à chance de morte desses pacientes, o que os autores obtiveram? Se o paciente tinha proteinúria, hematúria, elevação dos níveis de ureia e creatinina, elevação de ácido úrico, de dedímero, eles apresentavam proporcionalmente um maior risco de morte. E quando se avaliou especificamente em relação à injúria renal aguda, olha só que interessante. O grupo que apresentava injúria renal aguda, ele tinha 5,3 vezes maior chance de morte do que o grupo sem a injúria renal aguda, o que nitidamente pontua para nós a importância de monitorar a função renal. Além disso, um aspecto importante que é discutido nesse trabalho é aquele conceito que eu mencionei anteriormente do crosstalk, da conversa dos órgãos, no caso rins e pulmões, onde se percebe que, de um lado, as reações inflamatórias após o dano pulmonar podem causar um dano renal e, do outro lado, a lesão e morte de células tubulares renais podem levar ao dano pulmonar, tudo isso através da liberação de mediadores inflamatórios. Esse outro trabalho com um N maior de pacientes já e com uma qualidade de ser um estudo prospectivo, avaliou 700 pacientes
no período também de fevereiro, de janeiro a fevereiro. A idade média desses pacientes foi de 63 anos e a admissão, quase 44% dos pacientes apresentavam proteinúria, quase 27% destes pacientes apresentavam hematúria e 5% já apresentavam critérios de injúria renal aguda. Então a doença renal ela foi avaliada em relação ao risco de mortalidade hospitalar. E olha só o que interessante foi encontrado. Quanto mais grave a injúria renal aguda, a gente tem aqui pelos estágios 1, 2 e 3, maior o hazard ratio, ou seja, o risco de morte, de 1,8 em estágio 1 até 4,38 no estágio 3. A mesma análise foi feita em relação à presença de proteinúria. Quanto maior o grau de proteinúria, então de uma cruz foi uma análise quantitativa de uma cruz até 3 cruzes, maior a chance de morrer, e a mesma coisa em relação à hematúria, já mostrando, reforçando essa importância de monitorar a função renal desses pacientes, mesmo na ausência de uma injúria renal aguda tão expressiva. E o que nós concluímos de tudo isso? Que as células tubulares renais lesadas podem levar a uma alteração de função renal. E o que essa alteração de função renal significa? Significa o comprometimento da manutenção da volemia, do equilíbrio ácido-base, do equilíbrio de eletrólitos, um comprometimento da produção de eritropoetina e também de vitamina D e um prejuízo da regulação da pressão arterial. E também por tudo que eu falei em relação ao mecanismo de acesso à célula do vírus pela enzima ACE2 e a expressão dessa enzima no tecido renal, os rins, eles têm um potencial papel de reservatório viral. E a grande mortalidade em pacientes com injúria renal aguda pode ser decorrente de um paciente mais inflamado, com aquela tempestade de citocinas inflamatórias e essa conversa entre o pulmão e o rim. Quando o paciente tem a expressão mais grave da injúria renal aguda e precisa de uma terapia de substituição renal, em relação à modalidade a ser escolhida entre os métodos contínuos, os métodos híbridos, representados principalmente pela terapia que nós chamamos de diálise estendida, e a diálise convencional, os definidores que nós utilizamos são principalmente a hemodinâmica. Quanto maior o comprometimento da hemodinâmica, e aqui nesse quadro nós temos o comprometimento visto em relação à necessidade de noradrenalina, maior a necessidade de instituir uma terapia contínua que dá uma estabilidade maior para o paciente. Um outro definidor é a quantidade de volume que eu preciso retirar desse paciente. Quanto maior essa quantidade, melhor a estratégia com métodos contínuos. E um fato que não podemos esquecer é em relação ao status neurológico desse paciente. Se ele tiver algum comprometimento neurológico que possa descompensar uma hipertensão intracraniana, também eu tenho um espaço maior para os métodos contínuos. Lembrando que, como existe uma grande interação entre todos os órgãos, a terapia de substituição renal ela precisa ser vista não como uma simples substituição renal, mas um suporte renal para os demais órgãos, e isso vai auxiliar na recuperação do paciente. Nessa mesma linha de terapia de suporte renal, quando a gente vai para a fisiopatologia da Covid-19, é importante de novo reforçar aquele conceito de mediadores inflamatórios de tempestade de citocinas. E aqui nós temos um editorial do professor Cláudio Ronco com um esquema bastante interessante, onde nós temos a infecção viral causando a pneumonia e levando a essa liberação de mediadores inflamatórios, tanto pró-inflamatórios quanto anti-inflamatórios.
e isso vai levar a uma disfunção endotelial, pode levar a uma disfunção endotelial com a disfunção de múltiplos órgãos. Além da própria infecção viral, é importante nós lembrarmos que muitas vezes as estratégias necessárias de suporte, como eu mencionei anteriormente, a ventilação mecânica, o uso de outras terapias extracorpóreas, também influencia nessa tempestade de mediadores inflamatórios. Quando eu submeto esse paciente a uma retirada desses mediadores inflamatórios, quer por uma hemoperfusão ou por alguma modalidade da terapia de substituição renal contínua, eu posso fazer uma imunomodulação desses picos de mediadores inflamatórios e dessa maneira contribuir para uma proteção endotelial, levando ao que eu comentei anteriormente, um suporte a estes diversos órgãos. Aqui nós temos uma tabela interessante que faz menção a essas diversas terapias extracorpóreas e qual seria o racional de utilizá-las diante do envolvimento renal na Covid-19. Nós temos desde os próprios métodos de substituição renal até a ECMO, que já deve ter sido discutida anteriormente. Em relação a essa retirada de mediadores inflamatórios, recentemente o FDA aprovou um dispositivo que é um cartucho capaz de absorver esses mediadores inflamatórios, cujo nome comercial é CytoSorb. Esse cartucho ele pode ser utilizado isoladamente numa hemoperfusão, em associação com a terapia de substituição renal contínua ou com a ECMO. Seriam estratégias para imunomodular essa tempestade de mediadores inflamatórios. Para finalizar, algumas palavras em relação à doença renal crônica dialítica, aquele paciente que precisa de um tratamento ambulatorial dessa situação. E quais seriam os cuidados com o paciente e também com a equipe assistencial que está sempre com este paciente. Esse é um trabalho que foi publicado decorrente da Covid, um trabalho chinês onde os autores avaliaram 230 pacientes em tratamento ambulatorial hemodialítico e viram que no período de janeiro a fevereiro, desses 230 pacientes, 37 casos de Covid. E especificamente em relação à equipe assistencial, que era composta de 33 pessoas, 4 pessoas adquiriram a Covid-19. Desses pacientes que morreram, 7 pacientes morreram nesse período. 6 apresentavam Covid-19, mas o que é interessante é que as mortes não foram relacionadas à infecção. As mortes foram relacionadas ao que é mais comum no paciente renal crônico dialítico: alterações cardiovasculares, cerebrovasculares, e um caso foi relacionado à hiperpotassemia, talvez relacionado à má adesão do paciente ao tratamento. E o CDC, eu trouxe aqui algumas ferramentas interessantes que o CDC publicou em relação às instalações das clínicas de diálise, tanto satélites quanto intra-hospitalares. São ferramentas que ajudam essas clínicas a avaliarem se elas estão preparadas para receber os pacientes com Covid-19. Então, são aspectos interessantes relacionados ao reconhecimento dos pacientes com Covid, casos confirmados ou suspeitos, como é que o serviço vai lidar com esses pacientes em relação à possibilidade de isolamento ou não, a proteção da equipe e proteção do paciente, sempre baseados numa educação continuada. E o mesmo foi feito pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, que tem várias recomendações para o melhor tratamento desses pacientes e também a preocupação com a equipe assistencial. Mas o que eu quis frisar aqui é que em nenhum momento são recomendadas medidas que reduzam o tempo
ou a frequência do tratamento dialítico a esses pacientes com casos suspeitos ou confirmados. É importante que o paciente mantenha a sua dose de diálise adequada. E as minhas considerações finais são as seguintes: necessidade cada vez maior de pesquisas tanto na área básica quanto na área clínica, a importância das colaborações local e internacional, a necessidade de registros sistemáticos para que nós conheçamos melhor essa doença, sempre ponderar que o tratamento dialítico deve ser o melhor possível de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis em cada serviço, e lembrar que os pacientes com doença renal crônica, eles estão sob um risco aumentado de infecções em geral, com piores desfechos, e eles representam uma população que já tem obstáculos na sua rotina de cuidados médicos. Era isso que eu queria discutir com todos. Muito obrigada.